Um bom ano, meus caros, 2025, aqui vamos nós! O bom tempo tinha abençoado aquela viagem pela estrada antiga que agora ligava Santana ao Faial, e a beleza estendia-se em largura e comprimento e sentíamos-nos novamente inseridos numa pintura onde a imensidão do verde cercava-nos, intervalando-se pelas grandes e tradicionais moradias que por ali existem. Sem esperar uma curva longa, entramos noutra dimensão, parecia que estávamos a entrar no paraíso. E atravessando aquela sinuosa estrada por entre a vegetação, alcançamos um miradouro. Nem mais, o mirador chamava-se Mirador de Nossa Senhora dos Bons Caminhos e sinceramente não poderia haver nome melhor. Abençoava os caminhos e a vista. Não foram ainda imaginadas palavras que descrevam o anfiteatro que ali estava à nossa frente. Do mar à serra e do vale à montanha, com direito a pormenores, com uma ponta em pedra que atravessava a ribeira, os ilhéus já no concelho vizinho e a imponente Penha da Águia, que beleza! À esquerda ainda contemplávamos uma pequena enseada, aconchegada e protegida por uma enorme parede rochosa, enquanto à direita fazíamos o nosso contacto imediato de terceiro grau com a beleza de outro planeta que preenchia a freguesia do Faial. Rapidamente, a algures surgiu uma placa que apontava para o Fortim do Faial e, confesso, não sabia da existência dele. Lá saímos do carro e aventuramos naquela calçada em direção ao Fortim. À entrada apercebemos que era um espaço com vista de quase 360 graus, que no passado seria muito útil para avistar possíveis inimigos que tivessem a ousadia de navegar em águas insulares. Coitados, gritou Paulo de Lombo. Levavam com chumbo pelas arcas que nem sabiam que ocientavam. Haviam 7 canhões preparados para o ataque e lançaram-me o desafio de recriar uma situação de ataque. Lá eu acendi um canhão e apontei em direção às desertas e bum bum bum! Até parecia o final do fogo. Nem uma vela ia restar se eu fosse o homem dos canhões. Entre nós, o mais provável era disparar o canhão e, ao contrário, ia parar eu ao pico do Arieiro. Efetivamente observamos de forma mais próxima o centro da freguesia, onde pela sua imponência destacava-se a igreja matriz em honra de Nossa Senhora da Natividade e ficou decidido o próximo destino: siga a rezar! Ao passar a placa que anunciava o centro da freguesia do Faial, o entusiasmo começava a crescer um pouco por todos nós. Foi num instante para chegar à igreja matriz do Faial e saltamos cá fora. Em seguida fixei o meu olhar naquele imponente templo cuja torre sineira se destacava. Ouvi dizer que há outro badalado de sino, mas pelo que dizem tem andado calado como um rato. Mas não ouvimos nem vimos. Queríamos visitar o interior, mas não estávamos com muita sorte e como a porta estava trancada, fomos em volta à procura de encontrar alguém com a chave. À saída encontramos foi um jardim com alguns bancos pintados com as cores do tecido madeirense e com figuras em homenagem à freguesia desenhadas à mão, tal como já tinha visto noutras freguesias do concelho. Que bela ideia! O Scooby-Doo de repente gritou: a chave, encontrei a chave! Olha, bem que eu tinha visto a revirar canteiros a ver se encontrava a chave para abrir a igreja, não é que encontrou mesmo? Está aqui a chave, vê! Restaurante a chave! Olha aquele bandido! Não é que era mesmo? O Feminhas pelou de alegria, aleluia, mais do que fosse a igreja, queríamos confessar os pecados e afinal vamos cometer mais uns. Toca a comer e beber. O restaurante A Chave era um espaço extremamente acolhedor que fazia lembrar uma verdadeira casa madeirense. Na entrada existiam várias plantas que nos acolhiam como se fôssemos visitar a casa dos nossos avós, um banco em vime e claras decorações natalícias que ainda preenchiam o espaço, fazendo-nos sentir como visitas aguardadas. O interior era acolhedor e familiar e com fotografias alusivas à freguesia e grandes janelões que permitiam muita luz, o que é sempre bom. Havia muita coisa em madeira, permitindo que o tradicional se misture com o rústico, dando essa sensação de casa e como nos sentíamos em casa. O Paulo de Lume reparou num pormenor interessantíssimo: os candeeiros do espaço eram adornados por uma enorme chave em madeira, combinando na perfeição com o nome do espaço. A senhora Rita, a proprietária, acolheu-nos de imediato e arranjou-nos uma mesa na esplanada, mesmo em frente a um pitoresco jardim que fazia parte da chave. Antes de sentar-me, decidi cruzar uma pequena ponte que atravessava um lago majestoso, onde por ali habitavam uns quantos peixinhos. Do outro lado do jardim contávamos as diversas flores e plantas que davam mais cor ao espaço e assistíamos àquela panorâmica incrível onde no topo a torre da igreja se destacava. Mas que extraordinário espaço acabámos de encontrar. O sentimento de relaxamento é inevitável ao sentar-se naquela esplanada, acentuando-se com a chegada de copos de sangria, fresquíssima, mesmo para que pudéssemos desfrutar. Começar o ano assim é que é. Posso já dizer-vos que era saborosíssima, com o sabor das frutas em destaque e o toque de hortelã a elevar aquele copo ao Olimpo das sangrias. Rapidamente, a colaboradora Paula fez-nos chegar as entradas que tinham um aspecto incrível. À primeira vista fiquei surpreendido, pois embora a senhora Rita nos tivesse anunciado o que nos ia dar a provar, não sabia muito bem o que esperar daquela entrada em específico. Tratava-se de uma pera abacate recheada com camarão e molho cocktail e meus amigos. Mas que fusão surpreendente. A pera abacate e o camarão combinavam às mil maravilhas e fiquei encantado. Eu e o senhor doutor Feminhas, que achava que uma pera abacate tinha 4 metades. Logo em seguida chegou o prato principal, o borrego. Ora bem, vinha um prato bem cheio com um borrego, batatinha salteada e milhinho frito, com um molho que parecia bem apetitoso e ainda uma travessa com couve salteada. Tudo pronto para o ataque fulminante, lá vamos nós. Que carne, que batatinha, que couve, que milho.
Tudo naquele prato parecia fazer parte do mesmo puzzle. O molho era de vinal, a carne separava-se do osso como se fosse manteiga, a batatinha salteada daquela forma funcionava às mil maravilhas, estávamos absolutamente encantados. Vale muito a pena vir ao restaurante da Chave e só de pensar naquele borrego novamente já me apetecia mais um prato. Para finalizar em beleza, lá veio a sobremesa, o aguardado pudim de maracujá, servido pela própria Senhora Rita, onde o nosso paladar saboreou sem dúvida o maracujá regional, misturando-se com o sabor de pudim de uma forma inexplicável e de colher em colher, lá encheram os comilhões o papo. Foi uma experiência fantástica e fiz questão de agradecer à equipa da Chave e lhes dar os parabéns por esta estrondosa refeição. Aquela chave era a chave de um dos tesouros do Faial. A jornada tinha de prosseguir e fomos visitar o Mirador do Guindaste, esse ponto que é já uma referência internacional e digno de visita obrigatória. Já lá tinha ido algumas vezes, mas antes de terem feito erguer aquela plataforma envidraçada, e estava bastante entusiasmado. À direita começamos por observar o azul turquesa e toda a parede rochosa que prefazia uma silhueta inigualável do nordeste da nossa ilha. Quando lá chegamos, não consegui evitar e dirigi-me de imediato para este para observar esse pedaço de paraíso rochoso que contorna a nossa Madeira e demonstra o porquê de sermos a pérola do Atlântico. Em seguida fui para o oeste e atravessei o chão de vidro com a sensação única de estar acima dos mares, suspenso como se fosse o deus Neptuno, e observei toda a encosta. Que sensação! Consigo compreender na perfeição porque tanta gente queria visitar o Guindaste. Enquanto percorríamos a estrada, avistamos duas pontes, uma onde os carros passavam e uma mais baixa em ruínas, conhecida por Ponte Velha. Saímos à direita e ficamos à procura do estacionamento para observar as ruínas, quando o Fominha achei-se com Ponte Velha, é aqui, apontando para o restaurante Ponte Velha. Impressionante, íamos para o monumento e lá vamos nós outra vez para a gastronomia. A verdade é que o estacionamento estava completamente lotado e não era para ver as ruínas, era tudo para comer na Ponte Velha. Confesso que já me tinham falado muito bem do restaurante, mas não o conhecia e por isso seria a primeira vez de todos. Ao entrar estava visivelmente cheio, mas os muito atenciosos proprietários, o Sr. Gabriel e o Sr. Manuel, arranjaram-nos rapidamente uma mesinha. O aroma à comida caseira preenchia o espaço e mal podia esperar para experimentar as iguarias do Ponte Velha. O restaurante preenchia as suas paredes interiores com homenagens à freguesia e o Moraes que avivava a memória dessa antiga ponte, símbolo da freguesia, ilustrando também a ribeira e fabulando essa montanha com 600 metros de altura que se apresenta pelo nome de Penha d'Águia. Simultaneamente íamos ouvindo o que as pessoas comentavam, elogiando de forma inconfundível o cozido à portuguesa e outros o filé de espada e ainda a espetada. Certo é que todos pareciam satisfeitíssimos. Fui dar uma volta ao espaço e afinal era bem maior do que pensava, havendo uma área junto ao bar onde mais fregueses se deliciavam. O Sr. Manuel começou por nos contar a história deste restaurante familiar, ele que é irmão do Sr. Gabriel, o co-proprietário, e também sobre as especialidades do espaço. O cozido estava claro que tínhamos de experimentar. Ainda por cima era mesmo o dia do cozido e ficamos curiosos quanto ao filé de espada e por isso lá vem a ele. Primeiro chegou o bolinho do caco, como sempre, abre como ninguém o apetite para qualquer refeição. Depois lá chegou esse filé de espada com banana, acompanhado de semilha temperada, legumes e um arroz com um aspecto único. Ao mesmo tempo chegou esse pratão de cozido, com tudo o que tinha direito, cujo aroma criava de imediato água na boca para todos nós. Comecei por experimentar o filé de espada da Ponte Velha e fui aprovado de imediato. A forma como conseguem conjugar os ingredientes deste prato regional é sublime. Para quem é fã, não hesite em experimentar este prato. Quanto ao cozido, é um hino à gastronomia portuguesa. Cheio de coisinhas boas, com várias carnes e enchidos e legumes e batatinha cozida mais o arroz, tornam-me um dos grandes exemplos de como se come bem em Portugal e na Madeira. Não admira que o Ponte Velha esteja completamente cheio. Acho que é mais que óbvio que não restou nem um bocadinho de carne, os nossos heróis não perdoaram mais uma vez, o Fominhas bateu o penalti final e para quem vai lavar, acredito, vai ter o trabalho muito facilitado. Para terminar em beleza, lá veio o brinde de uma poncha incrível feita pelo Sr. Manuel e o Sr. Gabriel e um imenso obrigado pelo espetáculo de gastronomia que nos proporcionaram. Mas que ponto atravessámos! Viva o Faial! Como combinado, após a refeição, aproveitando aquele dia maravilhoso, fomos observar de perto as ruínas da Ponte Velha, outrora conhecida pela Ponte das Sete Bocas devido aos seus 7 arcos, foi inaugurada em 1904 para que unisse as duas margens da freguesia, separadas pela Ribeira do Faial. Foi em tempos a ponte mais extensa da região, sendo destruída em 1984 devido a um forte temporal que assolou esta zona. Junto à mesma era impossível não ver a imensa pista de kartings que se impunha naquele vale e decidimos ver os corredores de hoje que ali andavam em altas velocidades a fazer curvas e contracurvas com muita adrenalina. Vi que era possível qualquer um andar e comecei a dirigir-me em direção às boxes para eu também experimentar essa grande atração. Ao entrar, comecei por reparar no mural de fotos de vários praticantes da modalidade, alguns deles conhecidos meus, que sempre acabaram este desporto com muita euforia. O staff foi desde logo incrível, inclusive ligaram à direção da Associação de Karting da Madeira, responsável pelo espaço, para dar-lhes conta de que estávamos ali. O presidente da AKPM, Rui Abreu, e o secretário
o Mário Pereira fizeram questão de oferecer a experiência à malta, dando-nos parabéns pela estrada regional e com muito gosto, claro que aceitamos. O Scooby e o Paulo Lume já estavam em brasa, estudando bem a pista, percebendo onde deviam galhar e onde deviam abrandar para não irem parar aos pneus. A senhora Mónica, uma das colaboradoras, começou por explicar-nos todo o procedimento, aconselhando-nos e dando-nos recomendações para que a experiência fosse incrível. Lá comecei por pôr a touca, o capacete e a adrenalina já começava a crescer. Fui até o meu kart, ajustei a posição, testei os pedais e vamos lá, prega! Fundo, siga, JM! O Paulo Lume e o Scooby-Doo iam à frente, lá nas suas corridas, logo na primeira volta, e eu usava como volta de reconhecimento, para depois então mostrar como é que se faz. O Anão Zangado e o Fuminhas ficaram de fora a ver, com o Anão Zangado sempre a dizer: isso é que era bom, passo o dia inteiro a conduzir e eles ainda querem que conduza mais. Era o que faltava. Na verdade acabou por arrepender-se e ficou invejoso. Fui ganhando cada vez mais confiança e já conhecia as curvas e como terá a maior partido do kart. No entanto, quando via que o Scooby-Doo e o Paulo Lume vinham saguelhocos, deixava-os passar, é melhor assim. A pista é recheada de boas curvas e contracurvas, havendo espaço para dar boas galhas e rir com as ultrapassagens de cada um, quase a fazer faísca no asfalto. A adrenalina toma o controle a cada volta que dávamos e de repente já ninguém queria sair dali. Por mim, ficava o dia inteiro. Que experiência fantástica. Cheguei às boxes satisfeitíssimo e quando vi os resultados ainda mais fiquei. Isto porque no fim entregam-nos uma folha com os tempos de cada um e assim dá sempre para saber quem é que fez a melhor volta. Adivinhem, fui eu. Mas acreditem, comparado com os outros que estavam lá a correr, nós parecíamos tartarugas. Já estou a pensar em voltar para melhorar o meu tempo. Esta atividade é aconselhada para todos acima dos 14 anos e para os mais novos há a escola de karting, a Cartilha, preparada para idades dos 6 aos 11 anos, sendo que está a ser preparada para 2025 a escola dos júniores, a partir dos 12 anos, conforme nos explicou o colaborador João Luís. Foi uma experiência absolutamente única e não resisti em brincar com os meus colegas, indo até o pódio do cartódromo do Faial, subindo ao degrau mais elevado e festejando. Só faltou os comandos. Fantástico. Obrigado mais uma vez à Associação de Karting da Madeira e parabéns pela vossa pista, pelo vosso staff e por toda a experiência. Para todos vocês, acreditem, é uma experiência que vale cada curva. Aproveite. À saída da pista de karting, queríamos muito percorrer a estrada que ia junto à Ribeira do Faial até à sua foz, onde sabíamos que existia uma zona balnear. A montanha caía sobre nós à nossa direita, como se de uma escultura monumental se tratasse, e o condutor que não quis andar nos karts agora vingava-se acelerando como se estivesse na pista. À chegada ao fim da estrada encontramos aquele complexo dotado de um campo de futebol de praia e ainda outro de ténis, concedendo ao Faial de mais opções para a prática desportiva. Aquele atol que se cria junto à foz da Ribeira do Faial é lindíssimo e mesmo sendo janeiro encontramos alguns banhistas a aproveitar aquele grande dia de calor. Ainda pensamos em entrar na água, mas a verdade é que depois de tanta adrenalina o que a malta queria mesmo era sentar-se e comer bem. Por isso seguimos para o carro. Atravessamos a ponte 1º de Julho, a ponte nova, e viramos em direção à Penha d'Águia, seguindo em direção à placa que dizia Restaurante Calé. Por essa estrada fora, circundando a emblemática montanha do nordeste da nossa ilha, percorríamos aquelas curvas com o olhar fixado novamente no centro da freguesia e depois de uma curva encontramos o Restaurante Calé. O restaurante tinha uma excelente fachada, onde víamos uma esplanada preenchida com pessoas felizes e sorridentes, turistas e locais, e ficamos imediatamente felizes pela nossa descoberta. Observamos as placas informativas dos pratos, onde o peixe ganhava um destaque assinalável e apercebemos que estávamos perante um especialista de peixe. Entramos pelo galé e começamos a reparar nos detalhes que caracterizavam o espaço. Para quem não sabe, um galé era o nome dado às antigas embarcações movidas a remos, que podiam ou não conter velas, e só pelo nome a ligação ao mar e à madeira começava. Existiam ilustrações de peixe em todo o restaurante e os outros adereços relacionados com o mar e com a pesca, assim como imagens e pinturas que prestavam homenagem à freguesia do Faial, demonstrando mais uma vez o amor que os faialenses sentiam pela sua terra. As placas do restaurante Galé indicavam com verdade a sua especialidade, o peixe fresco. O Sr. Vasco, o proprietário, apresentou-se rapidamente e mostrou-nos este espaço que reabri recentemente sob a sua gerência. A máxima do restaurante é trabalhar com peixe fresco, por isso diariamente o menu é adaptado para que se tire sempre partido do melhor peixe possível, e é assim que deve ser. Rapidamente o Sr. Vasco começou a trazer-nos os peixinhos grelhados que tanto aguardávamos, a garopa e o pargo, ambos de um tamanho destacar, o bolinho do caco que não podia faltar, e só de olhar para aqueles nadadores suculentos já começávamos a lamber as patas como se fôssemos gatos. Minha Nossa Senhora do Pargo, mas que peixe fantástico! Primeiro há que dar os parabéns pelo empratamento, segundo elogiar aquela saladinha e aquelas batatinhas cujo tempero era único. Mal comecei a prova da garopa já estava rendido. O peixe separava-se facilmente da espinha e como as espinhas são mais grossas, come-se bem. O pargo saía como uma luva e o tempero dele acrescentava-lhe ainda mais sabor. O Paulo de Lume não parava de elogiar o peixe e sinceramente estávamos sem palavras, simplesmente a desfrutar, completamente imersos nos sabores dos nossos mares, aproveitando as vantagens de se viver numa ilha, completamente relaxado. Não é preciso dizer que só ficaram as espinhas e na verdade não acredito que tenham ficado todas, porque a malta não perdoou absolutamente peixe nenhum, mais que aprovadíssimo. Reuni o chefe e o proprietário e dei-lhes um
um valente aperto de mão, agradecendo a refeição e dando-lhes os parabéns pelo novo galé. Não tenho dúvidas de que quem gosta de peixe vai querer experimentar. Quanto a nós, só nos resta encontrar uma cana em algures e dormir como uma panha d'águia, mas que é tapa alucinante. Olé, 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 o Faial é que é! Para onde é que vamos a seguir? Vamos em modo Estrelas de Rock para São Roque do Faial, a última freguesia desta digressão dos nossos artistas pelo Concelho de Santa Ana. Siga, JM! Até para a semana!